A maioria das pessoas só descobre que está perdida quando o mundo ao redor já desmoronou, quando as conquistas perderam o gosto, quando o corpo carrega, em silêncio, um cansaço que nenhuma noite de sono cura, quando o coração começa a bater no ritmo da urgência, da culpa e da dúvida. Foi nesse ponto que eu percebi algo essencial. Eu estava tentando construir uma vida inteira com as próprias mãos, sem perceber que o alicerce estava quebrado. E mais do que isso, que o centro da minha existência era ocupado por tudo, menos por aquilo que realmente sustentava meu espírito. Eu acreditava estar no controle, mas, na verdade, eu estava sendo arrastado pelo controle que o medo tinha sobre mim. Por muito tempo, confundi espiritualidade com ritual, fé com repetição, Deus com uma ideia que eu invocava quando a dor apertava, mas que não habitava, de fato, o centro da minha consciência. Eu era como muitos, ocupado demais para parar, apressado demais para escutar. E como alertava Napoleon Hill, toda mente sem propósito definido e fé ardente está à deriva, à mercê das influências externas, dos pensamentos automáticos, das crenças que herdamos e nunca questionamos. Quando percebi que minha vida girava ao redor de metas que não me preenchiam e de desejos que nasciam do medo e não da verdade, tudo começou a fazer sentido. O vazio não era falta de conquistas, era a ausência de centro, a ausência de Deus. É fácil acreditar que basta desejar muito para que as coisas mudem. É o que muitos dizem, que se você visualizar, se você repetir frases, se você se esforçar o suficiente, tudo virá. Mas isso é só a superfície. O que ninguém diz, e que Hill entendeu com precisão, é que o desejo, quando não é guiado pela consciência, se torna sabotador. Ele nos faz correr em círculos. Ele nos empurra para um fazer incessante, sem direção. Porque o que manifesta não é só o desejo, mas a coerência entre o que se deseja, o que se acredita e o que se vive. E sem Deus no centro, essa coerência nunca se firma. A mente duvida. O corpo adoece. O espírito silencia. Quando comecei a colocar Deus no centro, e não no rodapé da vida, como se fosse uma última tentativa, algo mudou. Não fora, mas dentro. As minhas decisões ficaram mais simples. As minhas dúvidas começaram a se dissolver. O silêncio ganhou um novo som. E a espera deixou de ser desesperadora. Porque agora, eu não esperava mais por uma resposta imediata. Eu vivia com ela. Florence Scovel Shinn dizia que nada é negado ao que sabe esperar. Mas o esperar que ela falava não é o mesmo que muitos vivem. Não é a espera ansiosa. É a espera confiante. É o repouso vibracional de quem sabe que a semente já está plantada e que o solo fértil é o coração em paz. O que eu descobri é que quando Deus está no centro, a vida não precisa ser controlada. Ela precisa ser vivida em profundidade. E viver em profundidade é um ato de coragem. Coragem de soltar os padrões, de escutar a intuição, de reconhecer que o verdadeiro poder não está em criar sozinho, mas em cocriar com algo infinitamente mais sábio. A fé, quando é vivida, se torna inteligência emocional, se torna clareza, se torna direção, porque Deus, quando ocupa o centro, organiza até o que parecia caos. Ele não elimina os desafios, mas transforma a forma como passamos por eles. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Não falta de força, mas excesso de controle. Não falta de fé, mas ausência de centro. Não falta de desejo, mas um desejo desalinhado. E a verdade é que nenhum método, nenhum vídeo, nenhuma técnica pode substituir isso, porque o que sustenta não é o quanto você faz, é o quanto você confia. E confiar não é inércia, é presença, é firmeza. É reconhecer que sim, há um lugar dentro de você que já sabe, que já viu, e que só está esperando que você se lembre. Tudo começa a mudar quando Deus passa a ser o centro, e não o recurso de emergência. Porque Deus não é a borda, Deus é o núcleo, o chão, o ritmo, o pulso silencioso que reconstrói você, de dentro para fora. Há uma pressa silenciosa que corrói por dentro, uma agitação que nem sempre se nota, porque ela não se mostra como caos. Pelo contrário, muitas vezes ela vem disfarçada de produtividade, de metas, de força de vontade. Mas quando o silêncio chega e a noite cai, essa urgência grita:
Grita em forma de insônia, de pensamentos acelerados, de sensação de insuficiência. Não importa o quanto se conquiste, ainda assim, algo parece faltar. E esse algo, na maioria das vezes, é direção espiritual. Não direção no sentido de planos futuros, mas direção como eixo, como chão, como centro vibracional que organiza os pensamentos, as emoções e as escolhas. Napoleon Hill dizia que a mente indecisa é vulnerável à influência de tudo que é externo. E é justamente isso que acontece quando a vida gira em torno do que precisa ser feito, mas não do que precisa ser sentido. Quando a ação se torna mais importante que a intenção. Quando o desejo vira urgência. E a urgência, por sua vez, nos arrasta para decisões que nascem do medo. Medo de ficar para trás. Medo de errar. Medo de não ser suficiente. Não há bússola nessa condição. Há apenas movimento. Movimento sem destino. Esforço sem sentido. Nesse estado, até a espiritualidade se torna mais um item na lista de tarefas. Medita-se para acalmar, não para escutar. Ora-se para resolver, não para entregar. E quando isso acontece, Deus deixa de ser o centro e passa a ser um mecanismo de alívio. Como se ele existisse apenas para tapar os buracos emocionais que a rotina cavou. Só que isso não sustenta. Porque o verdadeiro eixo não é aquele que aparece na emergência. É aquele que orienta até quando tudo parece calmo. É aquele que define o tom dos nossos pensamentos mesmo quando não há crise. E se ele não está ali, tudo perde forma. Tudo se torna frágil. É por isso que muitas pessoas se sentem tão cansadas, mesmo quando estão dando o melhor de si. Porque elas estão operando a partir de uma urgência energética, não de uma direção espiritual. E a urgência drena. Ela exige respostas rápidas, certezas imediatas, validações externas. Já a direção verdadeira acalma. Ela não promete rapidez, mas entrega clareza. Clareza de que nem tudo precisa acontecer agora. De que nem tudo que parece importante é essencial. De que correr não garante chegada. E que sem centro, todo progresso é instável. A presença de Deus como centro reorganiza isso. Ela retira a necessidade de pressa e substitui por uma presença serena. É como se o coração finalmente pudesse repousar, como se a mente deixasse de lutar contra o tempo. Porque quando se está centrado em algo maior, a vida deixa de ser sobre conquistar e passa a ser sobre construir. E há uma diferença profunda entre os dois. Conquistar tem a ver com provar. Construir tem a ver com servir. Conquistar se alimenta do mundo. Construir nasce de dentro. E o que nasce de dentro, quando Deus é o centro, não se quebra com facilidade. Nem todo desejo é sinal de alinhamento. E nem todo pedido é coerente com a frequência de quem o faz. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas da mente. Acreditar que, só porque se quer algo com intensidade, isso será suficiente para manifestar. Mas não é o quanto se deseja que determina o fluxo. É o quanto se vibra em sintonia com o que se pede. E muitas vezes, o desejo nasce justamente da ausência, da carência, da ferida não olhada, do medo não curado. E nesse caso, o que se vibra não é a realização, mas a falta. Napoleon Hill ensinava que desejo, por si só, não tem poder criativo real. Ele precisa estar combinado com fé e ação persistente. Mas essa fé não é barulho, não é esforço. É certeza silenciosa. É o tipo de convicção que não precisa de evidências imediatas. É a confiança que existe mesmo quando tudo parece parado. E aí está a diferença entre desejar com alma e desejar com ansiedade. Um é semente. O outro é ruído. Um constrói. O outro consome. Um se entrega ao tempo divino. O outro exige resposta imediata. Essa incoerência entre o que se quer e o que se vibra cria o que Joseph Murphy chamava de conflito interno subconsciente. É quando você afirma que confia, mas no fundo vive em alerta. É quando você diz que acredita, mas age como quem não tem chão. É quando ora por abundância, mas carrega culpa por prosperar. E nesse estado, o subconsciente entra em confusão, porque ele manifesta não o que você diz, mas o que você sente. Ele responde à vibração oculta, não à superfície das palavras. Por isso, o desejo desalinhado se torna sabotador. Ele coloca o corpo em constante estado de tensão.
Ele ativa a comparação. Ele transforma o tempo em inimigo. E ele faz com que, mesmo quando algo bom acontece, você ainda sinta que não é suficiente. Porque, no fundo, o pedido nunca foi só sobre aquilo. Foi sobre uma ausência mais profunda. E enquanto essa ausência não for acolhida, os desejos continuarão a vir da falta, e não da completude. A presença de Deus no centro dissolve esse desalinhamento. Porque quando se está ancorado, o desejo não nasce da carência. Ele nasce da expansão. Ele não exige. Ele convida. Ele não se apressa. Ele confia. E é aí que o desejo vira direção. Vira chamado. Vira ponte entre o que se é e o que se está se tornando. Quando a vibração se alinha ao que se pede, o tempo deixa de ser obstáculo. Porque a espera já contém a semente da realização. E essa semente, quando regada pela fé real, não performática, floresce com precisão divina. Existe um ponto onde a mente humana, sedenta por respostas, começa a girar em torno de si mesma. E quanto mais gira, mais se afasta do centro. É quando o ego, silencioso, vaidoso, inquieto, ocupa o espaço que antes pertencia ao divino. E faz isso com sutileza. Ele não chega gritando. Ele chega com lógica, com discursos bonitos, com justificativas espirituais que parecem sabedoria, mas são apenas medo disfarçado de controle. E o mais perigoso, ele convence. Convence que está certo. Convence que está no comando. Convence que tem tudo sob controle. Mas por dentro, há vazio, há exaustão, há desconexão. O ego, quando espiritualmente nutrido, é ainda mais difícil de identificar. Ele aprende a falar a linguagem da fé. Aprende a citar textos sagrados. Aprende a agir como se estivesse em entrega. Mas ele não entrega. Ele negocia. Ele calcula. Ele exige garantias. E aqui mora o abismo. O ego quer resultados. Deus quer transformação. O ego quer performance. Deus quer presença. O ego quer o controle do tempo. Deus ensina o tempo como revelação. Napoleon Hill falava da importância de aliar-se a uma inteligência superior. Ele chamava isso de força infinita da mente criadora. E quando essa aliança é verdadeira, o ego se dissolve no propósito. Mas quando essa força é usada apenas como instrumento para validar o próprio desejo, então ela se fragmenta. Porque Deus não pode ser reduzido à ferramenta. Deus é o centro, não o meio. É nesse ponto que o ego se torna um buraco negro. Ele consome tudo ao redor. Toda luz, todo silêncio, toda sensibilidade. Ele transforma a jornada espiritual em uma obsessão por resultados. E o pior, ele começa a medir sua espiritualidade pela quantidade de conquistas, pela rapidez das manifestações, pela quantidade de sinais. Como se Deus existisse apenas para confirmar o que já se quer. Como se a espiritualidade fosse um contrato de metas, e não um caminho de entrega. Mas há um momento em que tudo para, em que o corpo cansa, em que o esforço já não funciona. E é nesse silêncio desconfortável que a verdade começa a emergir. É ali que se percebe. A fé que estava sendo vivida era na verdade medo que sabia se vestir bem. Porque a fé verdadeira não cobra, não pressiona, não exige. A fé verdadeira confia no invisível, mesmo quando o visível diz o contrário. E essa confiança só é possível quando o ego se cala, quando ele desce do trono, quando ele libera o espaço, para que Deus possa de fato ocupar o centro. Essa substituição é o ponto de virada. É quando o controle cede espaço à consciência, quando a expectativa cede espaço à entrega. Quando o barulho do ego dá lugar ao som suave da alma sendo realinhada, não com o que quer, mas com o que é. E o que é, quando tocado por Deus, sempre encontra um caminho mais profundo do que o desejo conseguiria traçar sozinho. Nem toda oração é escutada, não porque Deus não ouve, mas porque muitas vezes, nem quem ora está realmente presente. Muitas orações são feitas com a boca, mas não com a consciência. Elas são lançadas ao céu como pedidos urgentes, como se estivéssemos tentando negociar com o invisível para resolver o que o visível já não consegue mais conter. E nesse movimento, a oração se torna um desabafo ansioso, e não uma conexão vibracional. Ela deixa de ser ponte e vira grito. Deixa de ser silêncio
e vira ruído. Mas existe um outro caminho, um outro uso, uma outra intenção. A oração, quando feita com presença, torna-se mais do que um pedido, torna-se reprogramação. Reprogramação vibracional, emocional, mental. Ela começa a agir como um código que comunica ao subconsciente não apenas o que queremos, mas o que decidimos sentir, viver e aceitar. Florence Scovel Shinn dizia que as palavras são sementes, e toda semente, quando lançada com fé, começa a reconfigurar o terreno invisível da realidade. Só que essa semente não pode ser lançada em solo de medo, não pode ser lançada com urgência, com dúvida, com pressa. A mente sente, o corpo escuta, e o espírito responde. Se a oração é feita a partir de uma frequência de desespero, o que ela emana não é fé, é desespero mesmo. E essa vibração, mesmo que disfarçada de palavras bonitas, reverbera na criação como desalinhamento. Por isso, colocar Deus no centro é também mudar a forma como se ora. É deixar de orar apenas para fugir da dor e começar a orar para atravessá-la com sentido. É deixar de pedir uma resposta pronta e começar a perguntar: o que essa situação está tentando revelar em mim? É deixar de buscar a solução como fuga e passar a desejar a sabedoria que transforma. Porque a verdadeira oração não é sobre mudar as circunstâncias, é sobre mudar a frequência com que você as vive. E quando essa mudança acontece, a oração vira prática vibracional, vira alinhamento, vira presença. Ela se torna um ato de reconexão diária, e não um recurso esporádico. O coração encontra repouso na própria fala. A mente se acalma com o próprio som. E o corpo começa a absorver essa nova informação como um novo código de ser. A oração passa, então, a criar realidade não porque muda o externo, mas porque transforma completamente o interno. Nesse estado, a espiritualidade deixa de ser teoria, passa a ser frequência. A fé deixa de ser uma esperança frágil, passa a ser um tipo de inteligência viva. Uma inteligência que não nega a dor, mas a ressignifica. Que não promete atalhos, mas oferece caminhos. Que não elimina o sofrimento, mas revela seu papel no processo de maturação da alma. E tudo isso começa quando Deus, mais do que ouvinte, se torna o centro da própria fala. Quando orar deixa de ser um pedido e vira presença. Há vidas que, por fora, parecem perfeitas, bem-sucedidas, organizadas, admiradas. Mas basta um vento mais forte, uma perda, uma frustração, um silêncio prolongado, para que tudo desmorone por dentro. Não por falta de esforço, não por falta de mérito, mas por falta de centro, por falta de estrutura espiritual. Porque uma vida construída apenas sobre resultados, mas sem raiz, não sustenta o peso da própria existência. E mais cedo ou mais tarde, essa ausência se revela, muitas vezes de forma abrupta, em crises existenciais que ninguém vê chegando. Napoleon Hill falava do poder de um propósito definido. Mas o que poucos entendem é que propósito não é apenas objetivo. Propósito é solo. É aquilo que sustenta, mesmo quando tudo ao redor entra em colapso. E o solo mais estável que existe é a presença de Deus no centro. Não como crença decorativa, mas como estrutura invisível que organiza o invisível. Sem esse alicerce, o sucesso se torna frágil, a felicidade vira dependência, e a fé se esfarela na primeira tempestade. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas entram em colapso emocional sem entender o motivo. Elas fizeram tudo certo, planejaram, trabalharam, buscaram, mas não estavam ancoradas, não estavam firmadas em algo que transcendesse as circunstâncias. Viviam reagindo, viviam esperando o próximo problema. Viviam tentando manter tudo de pé com as próprias mãos. E isso esgota, isso quebra, isso implode por dentro. Porque o espírito humano não foi feito para sustentar tudo sozinho. Quando Deus está ausente do centro, o corpo tenta ocupar esse lugar. A mente tenta dar conta. O emocional entra em modo de sobrevivência. E é aí que surgem as crises de ansiedade, os surtos silenciosos, a sensação de estar carregando um peso que nunca termina. É como viver em uma casa sem fundação. Você se acostuma a fazer reparos, mas nunca sente segurança.
nunca sente repouso, nunca sente lar. Por outro lado, quando Deus está no centro, há uma firmeza que não depende de provas. Há uma solidez silenciosa que permanece, mesmo quando tudo muda. Porque essa estrutura não é baseada no que acontece, mas em quem habita o espaço mais íntimo da alma. Quando a casa interior é construída com base na presença, o vento pode vir, mas ela não cai. Pode balançar, pode trincar, mas não desaba, porque está firmada sobre algo que não se move com o tempo. Essa é a diferença. Viver com Deus no centro não significa ausência de dores. Significa que a dor não encontra espaço para devastar por completo. Significa que, mesmo em meio ao luto, à perda, ao imprevisto, há uma luz acesa dentro da casa. Uma luz que não apaga com o vento. Uma luz que não depende de energia externa. Ela nasce de dentro. E só nasce quando a casa é construída sobre fé, e não sobre aparência. Sobre verdade, e não sobre conquista. Sobre centro, e não sobre controle. No fim das contas, tudo que buscamos não é velocidade. É direção. Não é controle. É repouso. Não é resposta imediata. É sentido profundo. E o único lugar onde tudo isso se encontra é no centro. Quando Deus está no centro, a vida deixa de girar em torno do medo. O tempo deixa de ser uma prisão. A espera deixa de ser castigo. E o coração, finalmente, encontra um lugar para descansar, mesmo em movimento. Porque Deus, quando ocupa o lugar certo, reorganiza tudo. Até aquilo que parecia perdido. Napoleon Hill dizia que os grandes triunfos nascem depois das grandes derrotas. Mas há algo ainda mais precioso do que o triunfo. É a transformação silenciosa que acontece no meio do processo. Quando a gente para de correr atrás do que falta e começa a viver a partir do que já está. Quando a gente para de colocar Deus no fim da lista e começa a fazer dele o próprio alicerce da caminhada. E se algo dentro de você sentiu essa mensagem, não ignore. Talvez seja o momento de voltar ao centro, de silenciar o barulho da pressa, de permitir que a presença divina se torne mais do que uma ideia, que se torne estrutura, sentido, verdade. Se essa reflexão tocou algo em você, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa ouvir. E se você sente que esse canal tem algo a te oferecer nessa caminhada, inscreva-se. Aqui, a espiritualidade é vivida com profundidade, acolhimento e verdade. Porque a alma merece mais do que promessas. Ela merece presença. E presença começa com um passo em direção ao centro.